E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Mostril. E hoje eu vou discutir com vocês aí um assunto referente a uma avaliação de física dentro do conteúdo de escalas termométricas, ok? E dilatação linear, beleza? Então vejam só, pessoal, o primeiro exercício ele diz aqui o seguinte. No dia 18 de junho, né? Vou baixar esse aqui de novo, ó, no dia 18 de junho do ano de 2015, exatamente às 8 horas e 40 minutos, Atalaia, no Paraná, registrava a temperatura de 19 graus. Baixa nebulosidade, ventos de 19 km por hora, pressão de 1016 hectopascal, ok? Um aluno do segundo ano que dedica 24 horas do seu tempo, certo, ou do seu dia, para o estudo de física, biologia e química, resolveu fazer um cálculo e mostrar para todas as pessoas de sua rua como manja converter aí as temperaturas. Então, efetuou a conversão na escala de Fahrenheit, Kelvin, e conseguiu os seguintes resultados, ok? Então, ó, ponto importante aí desse pequeno texto aí do nosso exercício número 1. Ponto importante está aqui, pessoal, ó, 19 graus. Então, ó, esse 19 graus é o que você vai usar aí no seu exercício inteiro. Aí tem outros detalhes que vai sendo acrescentado no exercício, mas eu quero que vocês frisem bem, guardem bem apenas a temperatura em graus, ok? Então vejam só, pessoal, nós aprendemos aí como converter aí a graus para Kelvin, graus para Fahrenheit e assim por diante, ok? Como assim nós aprendemos? Nós aprendemos da seguinte forma, né? Acompanhe aqui comigo aqui nesse próximo quadro, ó. Nós vimos, pessoal, o seguinte, ó. Se eu tenho lá, por exemplo, uma temperatura em graus, né? Então, ó, C, certo? Esse C é igual a, olha, ó, C sobre 5, certo? Ó, esse C sobre 5, ele vai ser igual a F, né? Ó, vai ser aqui, ó, o F menos quem? F menos 32, beleza? E esse F menos 32 é F menos 32 dividido por 9, que vai ser igual a quem? Que vai ser igual a K, né? Ó, Kelvin, certo? Ó, K menos quem? Menos 273, certo? Ó, 273, joia? Dividido aqui por 5, certo? Mas de onde que surgiram esses valores aqui? Ó? C sobre 5, F menos 32 sobre 9 e K menos 273 sobre 5. Surgiram, pessoal, daquela relação que nós fizemos aí com as escalas, né? Então vejam só. Nós relacionamos lá 3 escalas, certo? E cada uma dessas escalas aí apresentava lá os respectivos lá, ponto de fusão, né? Aqui em cima ficava o ponto de ebulição. E aqui mais embaixo, ó, aqui mais embaixo ficava ali o nosso ponto de fusão, certo? No caso aí da primeira escala, o ponto de ebulição, ó, isso aqui vou chamar a primeira escala em graus, então o ponto de ebulição ali sendo 100, certo? No caso, a segunda escala em Fahrenheit, tendo ali o ponto de ebulição igual a 12, e na terceira escala em Kelvin, tendo ali o ponto de ebulição igual a 373, ok? E aqui um pouco abaixo, ó, nós teríamos aqui o nosso ponto de fusão, né? O ponto de fusão da água, por exemplo, na escala em graus é de 0 graus, na escala de Fahrenheit é de 32 Fahrenheit, graus Fahrenheit, e na escala de Kelvin é de 273 Kelvin, ok? Aí esse ponto aqui do meio, pessoal, ó, esse pontinho aqui do meio é aquela temperatura que nós desejamos saber, né? Então aqui, se é em graus, essa temperatura aqui, ó, se essa temperatura é em graus, eu tenho aqui um C. Se aqui é em Fahrenheit, eu tenho aqui um F. E se aqui é em Kelvin, eu tenho aqui um K, ok? Então veja só, pessoal, quando simplificamos aqui esses valores que nós obtemos aqui, ó, quando nós simplificamos esses valores aqui obtidos, certo? Nós chegamos lá a uma coisa mais simples, né? A uma regrinha mais simples, que pode ser relacionada aqui da seguinte forma, né? C sobre 5, F sobre 9, K sobre 5, certo? Então vejam só, para que serve então relacionar essas escalas? Vai servir aí para resolver exercícios como este daqui, veja só. Eu tenho lá uma temperatura de 19 graus e eu quero saber quanto ela fica em Fahrenheit e quanto ela ficará em Kelvin, ok? Então, ó, primeiro vamos passar aqui para Fahrenheit, né? Primeiro vamos passar para Fahrenheit. Se era C sobre 5, pessoal, eu troco o meu C por 19, porque eu tenho o meu 19. Então, eu troco o meu C por 19 e deixo o meu F, porque o meu F é meu X, é aquilo que eu não sei, beleza? Então, ó, 19 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9.
Então vamos multiplicar isso aí cruzado. 5 vezes f, vamos chegar aqui no 5f, e 5 vezes 32 menos 160, porque é menos 32, ok? Igual a 19 vezes 9, que vai dar aqui um valor de 171. Então, ó, 5f é igual a 171, 160 passa para cá, passa mais 160, certo? Então, ó, 171 mais 160 igual a 331. Ou seja, 5f igual a 331 dividido por 5. Então, a minha escala em Fahrenheit é de 66,2, ou seja, 19 graus equivalem a 66,2 Fahrenheit. Joia? Ó, convertendo agora para Kelvin, pessoal. Ó, convertendo agora para Kelvin, a mesma coisa. C sobre 5 é igual a F menos 32. Não, tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Não, esse aqui não vai ocupar. Eu vou ocupar esse daqui, ó. C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5, beleza? Então, ó, a mesma coisa que nós tínhamos aqui, ó. C sobre 5, né, é igual a K menos 273 sobre 5, certo? Só que nesse caso aqui, ó, eu posso cortar esse 5 com esse 5 aqui e ficar só com C igual a K menos 273, né? Igual ao nosso próximo exercício, ó. Eu posso cortar aqui esse 5 e posso cortar aqui esse 5. Aí como vai ficar o exercício? Vai ficar 19 é igual a K menos 273. Então, 19 mais 273 é igual a K. Ou seja, 292K é igual a 19 graus, que também é igual a 66,2 Fahrenheit, ok? Então, se você quiser tirar uma prova real, pode também fazer a conversão aí desses 66,2 Fahrenheit para Kelvin e tem que chegar no mesmo valor, certo? Quer fazer aqui para nós termos certeza? Então vamos fazer aqui no canto, ó. O que nós vamos passar para cá, beleza? Vamos lá então, tentar fazer desse lado aqui, ó. Então, ó, K menos, então, ó, 66,2 menos 32, e esse valor aqui, ó, vai ser dividido por quanto? Vai ser dividido aqui por 9, certo? Ó, então vejam só, pessoal, onde está esse 1066,2 quer dizer o seguinte, onde está esse 1066,2 é onde eu tinha quem? É onde eu tinha F. Então, ó, isso aqui foi substituído no lugar do F, beleza? Então, ó, isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a K menos 273 sobre 5, né? Então, ó, K menos 273, vou colocar aqui, ó, dividindo aqui tudo aqui, e vai dividir aqui por 5, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos multiplicar cruzado, certo? Vamos multiplicar o 5 por 66, o 5 por 32, o 9 pelo K e o 9 pelo 273, certo? Então, ó, nós teremos aqui, ó, 9K, certo? Menos 273 vezes, quanto? Vezes 9, que vai dar um valor aqui de 2.457. Isso aqui é igual a quanto? Isso é igual a 66,2, né, ó, 66,2, beleza? Vezes, ou melhor, né, 66,2 menos 32, certo? Dá 34,2. Vezes 5, e aí vai chegar um valor de 171, beleza? Então, ó, eu continuo aqui ainda, ó, vou baixar mais um pouquinho aqui, ó, vou baixar mais um pouquinho, então, ó, 9K é igual a 2.457, agora ele passa para cá positivo, mais 171, certo? Então, ó, 171 mais 171 mais 2.457, e vai dar um valor aqui, ó, de 9K igual a quanto? 2.628, ou seja, esse 2.628 eu vou dividir aqui por 9, e vai chegar num valor aqui de 292 Kelvin, certo? Então, ó, esse 292 Kelvin que está aqui tem que ser o mesmo valor que nós encontramos aqui em cima, ó, que foi, então, exatamente, ó, 292 Kelvin, certo? Tudo bem que não precisava passar aqui de Fahrenheit para Kelvin, mas isso aqui foi só para nós tirarmos aí uma prova e ver aí se o exercício estava realmente correto, certo? Então, nós temos aqui agora os nossos 3 valores obtidos aí da temperatura que marcava ainda ontem aqui na cidade de Atalaia, aqui, ó, no Paraná, ok?
Então, 19 graus equivalem a 66,2 Fahrenheit e equivalem a 292 Kelvin, né? Só não esquecendo que esse aqui, ó, é 66,2 graus Fahrenheit, certo? Então tem mais aqui, ó, graus Fahrenheit, beleza? Então aqui você é aluno muito dedicado, conseguiu aí fazer aí a devida conversão aí das temperaturas aí da nossa cidade, ok? Então vamos continuar então, pessoal, ó. Um outro exemplo aqui, ó, interessante também é esse segundo. Esse segundo ele fala de uma escala que não existe, é uma escala arbitrária X, uma escala que nós vamos inventar aqui, né? Se eu falar para vocês assim, ó, converta 20 graus, ou quanto vale 20 graus na escala, sei lá, deixa eu ver a primeira coisa que eu estou vendo aqui na minha frente, a folha sulfite. Então, ó, converta 20 graus na escala folha sulfite. Ah, eu não sei como fazer isso. Depende, se eu souber ali quanto é o ponto de ebulição e o ponto de fusão da folha sulfite, eu consigo fazer uma escala para ela, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou colocando uma escala arbitrária chamada de escala Z, certo? E essa escala Z está te dando aí, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição, ó. 10, né, ó, tá te dando aqui, ó, 10 e 80. E esse 10 correspondendo ao 0, beleza? E esse 80 correspondendo aqui ao 100, né? O 80 aqui correspondendo ao 100, certo? Bem, se eu desenhar essa escala, eu vou ter um desenho parecido com esse daqui, ó. Vou pegar aqui um novo, né? Ó. Vou pegar aqui um novo, ó. Se eu for desenhar essa escala, eu vou ter um desenho parecido com esse daqui, ó. Eu posso relacionar as duas escalas, ó. Colocar as duas escalas aqui, ó. Né? A primeira escala vai ser a escala Z e a segunda escala vai ser a escala em graus, né? Então, ó, essa aqui, ó, vai ser a minha escala em graus e essa aqui vai ser a minha escala em graus Z, beleza? Então, ó, aqui em cima vem quem? Aqui em cima vem o meu ponto de ebulição. Opa, ponto de ebulição mais estranho. Aqui, ó, aqui vem meu ponto de ebulição. E aqui embaixo vem quem? Aqui embaixo vem o meu ponto de fusão, né? Para ambas as escalas. Bem, no caso da escala aqui, ó, em graus Celsius, eu sei que aqui em cima eu tenho ponto de ebulição da água, que tem um valor de 100 graus, certo? E eu tenho aqui na escala Z um ponto de ebulição, né? Que equivale aqui a quanto? Que equivale a 80 graus Z. Eu tenho aqui, ó, no ponto de fusão da água um valor de 0 graus e eu tenho aqui no ponto de fusão da escala Z um valor de 10 graus, ok? Então, ó, aqui eu tenho C, certo? E aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho Z. Mas o que vale esses dois pontos que nós citamos aqui? É aquela temperatura que eu não sei. E aqui é a temperatura que eu não sei. Só que nesse caso aí, pessoal, eu sei de uma dessas temperaturas aí. Qual é a temperatura que eu sei? Eu sei que nesse ponto aqui na escala em graus, vale quanto? Vale 60, né? Então aqui eu tenho 60. Então a pergunta é, esses 60 graus aqui equivalem a quanto aqui na escala Z? Então é isso que nós faremos aí neste exercício, ok? Então vamos lá então, acompanhe aqui comigo aqui no próximo quadro. Então veja só, pessoal, ó. O que eu tenho então? Para montar esse exercício, é aquilo que eu não sei menos o ponto de fusão, dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Isso tem que ser igual àquilo que eu não sei, que é uma temperatura, menos o ponto de fusão dividido por ponto de ebulição menos o ponto de fusão, beleza? Então vejam só, pessoal, aquilo que eu não sei, né? Até é estranho de falar. Mas aquilo que eu não sei em graus, eu sei que é 60. Então eu substituo esse ponto de interrogação por 60, certo? Então, esse 60 menos o ponto de fusão. Tá, mas ó, qual que é o ponto de fusão da água? Não é zero? Então, 60 menos zero, posso deixar só 60, beleza? Que é igual àquilo que eu não sei da escala Z, né? Então, aquilo que eu não sei da escala Z, menos 10, que é o ponto de fusão. Dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão, que vai dar aqui um valor de 70, certo? Esse 100 aqui é o meu ponto de ebulição, menos o meu ponto de fusão, que vai ser zero, então vai ficar 60 sobre 100, certo? Igual a Z menos 10, que é igual a 80 menos 10, beleza? Então, ó, vamos multiplicar cruzado, ó. Eu posso trocar esse Z aqui por X, né? Então, ó, vou trocar aqui por... Ou vou usar o Z aqui ao invés de X, mas é tudo a mesma coisa, certo? Então, tem aluno que vai falar assim, eu só sei fazer com X, né? Tá, faça com X, então.
é a mesma coisa, certo? Então, ó, 100z é a mesma coisa que 100x, beleza? O 100 vezes 10 vai dar 1000. 1000 negativo porque é menos 10. Então, ó, 100 vezes 10 menos 1000, certo? De onde saiu esse 4.200 aqui? Esse 4.200, quanto que é 80 menos 10? É 70. Vezes 60, 4.200. Joia? Então, ó, nesse caso aqui, pessoal, ó, vamos subindo aqui mais um pouquinho ainda. Eu vou chegar lá ao valor de quanto? 100x igual a 4.200 mais 1000. 1000 passa para esse lado positivo. Então, eu vou chegar no valor de 5.200, que é igual a 100x. Ou seja, x é igual a 5.200 dividido por 100. Então, quanto vale 60 graus na escala Z? Equivale a 52 graus Z. Ou seja, esse pontinho aqui do meio, ó, equivale então a 52 graus Z. Beleza? Então, esse aí foi o nosso exercício de número 2. O exercício número 3, pessoal, é bem interessante também. Ó. Nós discutimos ele nesse canal aqui, fizemos um exercício sobre ele. E vamos comentar aí alguns dados sobre, beleza? Vamos lá então. Ó. Um fazendeiro quer cercar de arame, ou com arame, um terreno quadrado de lado 50 metros. E para isso, adquire 200 metros de fio. Fazendo o cercado, o fazendeiro percebe que faltaram 4 centímetros de fio para a cerca ficar perfeita, né? Então, deixa eu tirar esse negocinho daqui que a gente não vai ocupar aqui agora. Para a cerca ficar perfeita. Como ele não quer desperdiçar o material e seria impossível uma emenda no arame, o fazendeiro decide pensar em uma alternativa. Depois de algumas horas, ele percebe que naquele dia a temperatura da cidade está mais baixa do que a média e decide fazer alguns cálculos, certo? Para verificar se seria possível utilizar o fio num dia mais quente, já que ele estaria mais dilatado, certo? Sabendo que o acréscimo do comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de dilatação linear e à variação de temperatura sofrida, calcule o aumento de temperatura que deve ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado, dado o coeficiente de dilatação térmica linear do fio, cujo valor é de 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus a menos 1. Então, na fórmula que nós usaremos aí, será essa seguinte que eu coloco aqui para vocês. ΔL igual a L0 vezes coeficiente de dilatação linear vezes o Δθ, que é a variação de temperatura, certo? Então, nós estamos caçando quem aqui? Nós estamos caçando o meu Δθ. Ó. Nós estamos caçando aqui o Δθ. Deixa eu selecionar isso aqui, ó. Selecionar isso aqui e colocar ele maior aqui para nós observarmos aqui, ó. Então, ó. Estou caçando este valor aqui, ó, Δθ, certo? O Δθ não, ΔL é igual ao coeficiente de dilatação linear, beleza? Vezes o comprimento inicial, né? Vezes aqui a variação de temperatura. E o que nós queremos achar nesse exercício é exatamente isso, ó. Quanto deve ser essa temperatura para que o fio ali consiga desempenhar ali a sua função sem que ocorra ali sem que o fazendeiro tenha um prejuízo, ok? Então, primeiro de tudo, pessoal, é ver aqui quem que é meu ΔL. Ó. Quem que é o meu ΔL? Segundo o exercício, o ΔL é aquilo que foi dilatado, né? Então, veja só, ó. Faltaram 4 centímetros, ó. Faltaram 4 centímetros. Quer dizer, então, que o meu ΔL equivale a quanto? O meu ΔL aqui, ó, ele equivale, então, ó, o meu ΔL ele equivale a 4 centímetros, beleza? Que é igual ao coeficiente de dilatação linear, né? Qual é o valor do coeficiente de dilatação linear? Então, foi dado aqui no exercício, né, um valor de 4. 4 elevado a menos 5, né? 4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, aqui nós teremos 4, certo? Vezes 10, joia, e vezes 10 aqui, elevado a menos 5, graus menos 1. Vezes quem? Vezes o meu comprimento inicial. Qual que é o comprimento inicial desse fio? Vamos caçar aqui no exercício. Ó. Comprimento inicial do fio, vamos lá. Subindo, subindo, subindo. Tá naquele dia, algumas horas. 4 centímetros, tá. Vamos lá, 200 metros de fio. Então, ó, o comprimento inicial, pessoal, é 200 metros de fio. Ou seja, aqui nós teremos, então, vezes 200, né? Teremos aqui um 200, certo?
Só que esse 200 aqui, pessoal, está em metros, então eu preciso passar ele para centímetros, né? Então, ó, bem, se eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, ó, 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou ter aqui no caso, ó, se 1 metro tem 100 centímetros, vou fazer aqui no canto aqui para vocês, ó. Vou converter isso aqui para centímetros, beleza? Então, ó, vamos pegar aqui, aqui, ó. 1 metro, ele tem 100 centímetros, beleza? Então, a pergunta é, x metros, eles têm, ou terá aqui, quantos centímetros? Ou melhor, né? Fiz errado, né? Então, ó, 200 metros terá aqui quanto? X centímetros, certo? Então, ó, esse 200, eu vou fazer o quê? Multiplicando cruzado, pessoal, eu tenho lá que 200 vezes 100, e vou dividir por 1, que vai ser a mesma coisa, ou seja, eu terei 20.000 centímetros. Então, ó, 20.000 centímetros. Bem, mas eu poderia passar centímetros, 4 centímetros para metro? Poderia também, daria a mesma coisa, certo? Então, ó, terei aqui 20.000 centímetros, né? Então, acompanhe comigo, então. O que eu terei aqui que fazer nesse exercício, pessoal? Nesse exercício aqui, ó, ele será bem simples. Eu tenho o meu 4 centímetros, que é quem? É minha dilatação linear, certo? Que é igual a 4 vezes 10, né? 4 vezes 10 elevado a menos 5, beleza? Vezes o meu 20.000 centímetros, beleza? 20.000 centímetros, vezes quem? Vezes o meu delta θ, vou colocar aqui temperatura, né? A temperatura aqui vai ser meu delta θ, certo? Então, ó, esse 200.000 vezes 4, pessoal, vai dar lá um valor de 80.000, certo? Então, ó, eu terei 4, que vai ser igual aqui a quanto? Será igual aqui a 80.000. 80.000 o quê? 80.000 vezes T, que é a minha variação de temperatura, certo? Então, ó, seguindo aqui adiante, pessoal, eu terei um valor, então, ó, de 4 dividido por 80.000, certo? Ó, 80.000. Não esquece que esse 80.000 é elevado a menos 5 e eu vou colocar ele aqui de volta, certo? Então, eu terei lá, ó. A gente vou colocar aqui já, para não esquecer. Então, ó, esse 80.000, ele é vezes 10, beleza? Elevado aqui a menos 5, beleza? Então, ó, esse menos 5 é um número aqui, então, um tanto pequeno, certo? Então, nós teremos aqui um t, certo? Ó, que vai ser igual a 4, beleza? Dividido por quanto? Dividido aqui por esse meu mesmo valor aqui. Eu vou passar aqui para o outro lado. Copio aqui e vou colar ele aqui, exatamente, certo? Ó, vou colar ele aqui. Bem, acompanhe aqui comigo, então, no próximo quadro, esse exercício. Tá, pessoal, ó, a temperatura, então, vai ficar, então, 4 dividido por 80.000, deixa eu acrescentar aqui, vezes 10 elevado a menos 5, tá? Então, ó, isso aqui na base 10 elevado a menos 5, beleza? Então, ó, o valor aqui, pessoal, nós chegaremos no valor de quanto? Bem, se você dividir o 4 por 80.000, então você vai lá, ó, divide o 4 por 80.000, certo? Ó, 4 por 80.000, então você vai ter lá, ó, 1, 2, 3, 4, ou seja, 0,1, 2, 3, 4, 5, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só que nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não esqueça que é vezes 10 elevado a quanto? Elevado agora a 5 positivo, né? Então, ó, esse 5 aqui, ele sobe para cá positivo. Então, esse valor aqui, ó, é em graus, beleza? Ó, ah, se você deixar a sua conta assim, tá certo? Tá certo, né? Só que é estranho de comentar um exercício assim, ó. Não vou comentar um exercício tão longo como esse, né? Um número tão longo como esse. Então, o ideal é tirar da anotação, né? Vamos tirar esse aqui da anotação? Como que eu tiro da anotação? Ó, presta atenção que é o seguinte, ó. Eu vou tirar o 5 daqui, né? Então, ó, eu quero que esse 5, ele venha aqui e ele tende, né, ó, tende aqui a chegar no zero, né? Então, ele vem aqui para minha esquerda, né? Então, ó, eu tenho 0, se vai para a direita, aumenta, né? Então, para a esquerda diminui, certo? Então, ele tem que diminuir aqui, ó. De onde que eu estou tirando esses valores? Eu sei que eu tenho uma escala que de um lado é 0, né? Ó. Então, ó, se ela vem aqui para a direita, certo? Eu tenho os meus números positivos.
se ela vem aqui para a minha esquerda, eu tenho os meus números negativos. Então, ó, se eu quero tirar esse 5 e esse 5 é positivo, eu tenho que vir aqui para a minha direita, ou minha esquerda, né? E quando eu venho com esse número da base para a minha esquerda, quer dizer que essa minha vírgula aqui, ó, ela tende a vir aqui para a minha direita, certo? Então, vejam só. Se eu andar aqui, ó, eu fico com 10 elevado à quarta, 10 elevado à terceira, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, certo? Ó, se eu coloco 0,5, eu fico com 10 elevado a 1. Então, eu terei aqui, na verdade, um 5,0, né? 5,0 elevado a nada, ou seja, esse valor aqui equivale a 5 graus. Então, é preciso que ocorra um aumento de temperatura cujo valor seja de 5 graus. Então, se tiver um acréscimo de temperatura no valor de 5 graus, aí o fazendeiro consegue aí realizar aí o seu cercado aí sem ter nenhum prejuízo e ter que comprar uma cerca maior, certo? Então, 5 graus é o aumento de temperatura. Exercício, pessoal, ó. O próximo exercício ele diz aqui o seguinte: um trilho de ferro com 40 metros de comprimento a 10 graus é aquecido até atingir 110 graus. Então aqui a gente já tem o delta θ que é de 100 graus, certo? Comprimento inicial é quanto? O L é 40, o delta θ é 110 menos 10 dá 100, joia? Sofre um acréscimo de 2,2 centímetros em seu comprimento. Então esse 2,2 centímetros é quem? É o meu delta L. Qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do ferro? Ó, delta L, certo? Ó, dilatação linear é igual a quem? É igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes delta θ, certo? Ó, vezes aqui delta θ. Ah, eu não quero escrever delta θ, eu quero escrever delta t. Escreva delta t, é a mesma coisa, certo? Então, ó, nós temos aqui o valor de ΔL, né? Qual é o valor de ΔL? Nós temos, é quanto? Ele é de 2,2 centímetros. Então, 2,2 centímetros, beleza? Eu tenho o valor também do meu comprimento inicial, né? O meu comprimento inicial, ele é de 40, vamos ver aqui, 40, o que que ele é? Ele é de 40 metros, né? 40 metros. Agora a pergunta é, pessoal, veja só, ó, ele é de 40 metros, mas 40 metros não são 40 centímetros, então eu vou ter que passar 40 metros para centímetros, ou seja, 40 vezes 100, ou seja, 4.000 centímetros, né? Ou você pode passar o 2,2 centímetros para metros, né? Então, tanto faz, eu divido ele por 100, aqui eu vou passar para centímetros, sei lá, vamos fazer aqui por centímetros primeiro, né? E aqui o último exemplo, ó, é a variação, né? Ele saiu de 10 graus e foi a 110. Então, se ele saiu de 10 e foi a 110, eu tenho uma variação de 110 menos 10. Se a variação é de 110 menos 10, quer dizer que a variação é de quanto? A variação é de 100 graus, certo? Então, ó, a variação aqui é de 100 graus, beleza? Então, ó, aqui, 100 graus Celsius, joia? Então, o que eu tenho que achar aqui, pessoal? Ó, exercício bem simples, né? Não pode se embananar esse exercício aqui porque ele é simples. Você está achando quem? Está achando aqui, ó, o coeficiente de dilatação linear, né? Eu vou até circular aqui, ó, de vermelho, porque você está achando esse cara aqui, ó. Então, se você está achando esse cara aqui, quer dizer que o seu x está aqui do lado direito, certo? Então, quer dizer que este número aqui, ó, 2,2 centímetros, vai dividir o resultado que você conseguir quando multiplicar esse 4.000 por 100, pessoal. Então, vejam só. Quando você multiplicar lá esse 4.000 por 100, certo? Você vai chegar lá num valor de 400.000. Então, ó, esse valor aqui, ó, vou trocar aqui agora a cor novamente, ó. Esse valor aqui, quando multiplicado, vai ser igual a 400.000. Então, deixa eu pegar aqui a caneta, né? Caneta não. Um marcador, tá aqui, texto, marcador de texto, né? Esse valor aqui, então, vai ser de quanto? 400.000, beleza? 400.000, joia? Então, mas 400.000, então quer dizer que
2,2 centímetros é igual a 400 mil o quê? 400 mil x. Só que não é um 400 mil x, na verdade, é um 400 mil delta, ou delta não, dilatação linear, pode ser chamado de x também, para ficar mais fácil aí nós entendermos, certo? Então, ó, quer dizer que esse cara aqui, ó, né, ó, a dilatação linear vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu 2,2 dividido por 400 mil. 2,2 dividido por quem? Dividido aqui por 400 mil. Então, aqui vai ficar 400, 1, 2, 3, 400 mil, certo? E ó, quando você dividir o seu valor de 2,2 por 400 mil, certo? Você vai chegar num valor bem grande aí, ó. Você vai chegar lá num valor de 0, você pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E no final um número 55, né? Então esse aqui é o valor que nós chegamos aí da nossa dilatação linear. Não esqueça, pessoal, que ó, aqui esse 4.000 era graus, e quando ele sobe menos 1. Então a dilatação linear, ela vai ser dada aqui, ó, em graus, né? Ó, vai ser dada aqui em graus, certo? Ó, graus, só que aqui, ó, menos 1, graus menos 1. Então, ó, esse 0,00000000055, você pode deixar ele da seguinte forma, ó. Você pode deixar ele aqui com um número na base 10, ó. Então, ó, se você colocar aqui, ó, vamos andar se eu quero andar com a vírgula para cá, né? Se eu vou andar com a vírgula para cá, quer dizer que a base 10 vai andar aqui tendendo ao número negativo, ela tenderá ao número negativo. Então, ó, se eu andar aqui, ó, uma casa, 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3, 10 menos 4, 10 menos 5, 10 menos 6. Então, esse resultado final aí será quanto? Será de 5,5 vezes 10, certo? Elevado a menos 6, certo? Graus, né? Graus menos 1. Vai? Então, esse cara aqui é quem? Esse cara aqui é o meu coeficiente de dilatação linear, né? Exercício gostoso de fazer, né? Bem facinho isso daqui, né, pessoal? Então, ó, vamos ver aí nosso próximo exercício, beleza? Então, o nosso próximo exercício, né, ó, nosso próximo exercício são dois valores aqui, ó. Vamos aumentar aqui a fonte dele para discutir melhor, certo? Ó, aumentamos aqui a fonte. Então, ele diz aqui o seguinte, ó. Um fio de metal a temperatura de 0 graus possui um comprimento de 80 metros. Vamos lá, já para por aí. 0 grau, temperatura inicial. 80 metros, comprimento inicial da barra de metal. O material que é feito de fio apresenta um coeficiente de dilatação cujo valor é 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus menos 1. Para este caso, determine, ó, se alguém estiver perguntando o que é esse monte de x aqui, ó, esse monte de x é para responder a pergunta no verso, tá? Então vamos lá então, ó. Quanto vai variar, ou quanto varia o comprimento do fio quando ele é aquecido, né? Colocando aqui um acentinho, certo? Ó. Quando ele é aquecido, opa, não precisa ficar maiúsculo aqui também, né? Quando ele é aquecido, opa, mais um acento faltando aqui, né? Ó, até 50 graus, né? Quando ele é aquecido até 50 graus, quanto vai variar esse comprimento, né? Então vai ter um valor aí que vai ter uma variação, certo? E o segundo é o comprimento final do fio, a temperatura de 50 graus. Então, duas continhas, pessoal. O primeiro vai ser para achar o ΔL, né? Então, ó, vou fazer nosso exercício aqui, pessoal. Então, ó, ΔL, certo? Ó, dilatação linear é igual a quem? É igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento vezes aqui meu Δθ, certo? Que é a minha variação de temperatura. Então, eu vou encontrar esse cara aqui, ó, o meu ΔL, certo? Para isso, eu devo ter todas essas incógnitas aqui, beleza? Vamos lá então, pessoal. Ó. O fio, então, aquecido até 50, né? Esse exercício de número 5. Então, ó, eu tenho aqui o valor de 0 graus,
e ele vai até 50, tá, 80 metros, tá aqui, ó, 80 metros, então quer dizer que esse meu L, né, ó, ele vale quanto? Esse meu L vale 80 metros, beleza? Ó, vale 80 metros esse meu L. Esse meu delta θ, se ele vai de 0 até 50, ele vale, então, 50 menos 0, ele vale 50. E esse valor aqui do coeficiente de dilatação linear, ele está dando aqui para a gente que é 1,7, certo? 10 a menos 5. Então, aqui, ó, 1,7, certo? 1,7, não, vou fazer 1,7, beleza? E ele é vezes 10, não, 10 aqui, elevado aqui a menos 5 graus menos 1. Então, eu vou multiplicar 1,7 vezes 80 vezes 50, certo? Então, ó, os 50 vezes 80, certo? Dá um valor de 4.000 vezes 1,7, teremos um valor de 6.800. Então, ó, este valor aqui, ó, de 6.800 vezes 10, certo? Elevado aqui, ó, elevado aqui a menos 5, certo? Então, ó, isso aqui é o nosso valor de delta L, certo? Então, nós vamos tirar esse menos 5 daqui, né? Ó, vamos tirar esse menos 5 daqui. Mas como que eu tiro esse menos 5 daqui? Então, vamos lá então, ó. Se eu quero sair com menos 5, quer dizer que ele vai andar tendendo ao zero para a direita e a minha vírgula para a esquerda. Então, ó, a minha vírgula está aqui, ó, 6.800,0. Então, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, se eu colocar aqui, ó, 0,6, ainda é menos 1. Então, na verdade, é 0,068, o quê? 0,068 metros, beleza? Ó, 0,068 metros é o valor aqui do meu ΔL, certo? 0,068 metros, joia? Nesse caso aqui, pessoal, o exercício então pede, então, qual vai ser agora, ó, voltando aqui na mesma pergunta do exercício, certo? Ó, ele pede aqui agora o seguinte, ó, o comprimento final do fio na temperatura de 50 graus. Então, ó, na mesma temperatura aqui no caso, ó, de 50 graus, qual o comprimento final do fio? Então, ó, como que eu faço esse exercício aí? Ó? Esse exercício aqui é o seguinte, ó, eu sei que a dilatação linear é igual a quem? É igual ao comprimento final, que é o comprimento 2, menos o comprimento inicial, que vai ser aqui o meu L1, certo? Então, ó, quem é o valor de ΔL? O valor de ΔL, pessoal, é 0,06, né? 0,068. E quem é meu comprimento inicial? 80. Então, ó, você vai ter aqui no caso, ó, você vai ter aqui no caso quem? 0,068, que é o ΔL, que é igual a L2, que eu não tenho, menos 80 metros, certo? Que é o meu comprimento inicial. Ou seja, eu terei 0,068 mais 80, que vai ser igual a quem? Que vai ser igual a L2. Então, ó, quando eu somar com 80, eu terei então um acréscimo de quanto? Eu terei um acréscimo de 80,068, né? 80,068 vai ser o valor do meu comprimento final aqui desta barra, ok? Beleza, então? Tudo certo? E o último exercício, pessoal, uma questão somatória, né? Questão aqui só mais de lógica, né? Então, aqui só para nós termos ideia aqui dessa soma, dessa avaliação, né? Lembrando aqui que nós tínhamos aí 3 avaliações diferentes, mas por aqui você já consegue aí ter uma noção aí do que é verdade e do que é falso nessa prova, certo? Então, ó, primeira questão aqui, ó, vou começar aqui com 0,2, né? 0,2 e ela diz aqui o seguinte: o termômetro é usado para medir o grau de agitação das moléculas, né? Isso aqui, então, ele é verdade, né? Vou circular de uma outra cor. Então, a sensação de calor ou frio ocorre devido
aos nossos receptores térmicos, né? Também é verdadeiro, então, ó, 0,2 mais 0,4. Aí vem aqui a 0,8 que diz, quanto maior a energia cinética, menor será o grau de agitação e maior será a quantidade de energia térmica. Na verdade, quanto maior o grau de agitação, maior a energia cinética e maior a quantidade de energia térmica, questão falsa, certo? Ó, as escalas termométricas podem ser relacionadas quando comparamos seus respectivos pontos de fusão e ebulição, e é o que foi feito aí no exercício de número 2, então, correto. E a questão 32 diz, a dilatação do zinco é maior que a dilatação linear do vidro. Neste caso, se você tentar abrir um frasco de vidro com uma tampa de zinco e não conseguir, o ideal é mergulhar o vidro na água. Não, pessoal. Se o zinco tem maior dilatação, você não vai, ó. Se o zinco, ó, veja só. O zinco tem maior dilatação. Então, o que você tem que fazer é mergulhar a tampa, a parte da tampa de zinco na água quente, né? Não, no caso aí, mergulhar o vidro, né? Porque aí você não abre mesmo, ok? Então, essa é questão falsa. Essa última aqui, ó, dilatação linear é dada em Pascal, milímetros de mercúrio, Thor, ATM, isso aqui não existe, né, pessoal? Isso aqui vamos ter aqui, ó, dilatação, certo? Isso aqui não existe, isso aqui na verdade é pressão, né? E depois fala até de constante, né? Então a gente não está falando aqui de gases, estamos falando de dilatação linear. Então a soma aqui dessa questão, ou dessa prova, pessoal, é igual a 4, 5, 6, é igual a 22, ok? Então, ó, espero que tenham compreendido, refaçam essa avaliação, refaçam outros exercícios que nós temos aí neste portal, ok? E aguardo vocês aí em outro momento, ok? Então, até mais.